Bora. Vê o trailer de Persona? Não vejo. O rato de ontem. Você tá tão em choque. Foi anteontem o rato. Ó, pra quem tiver perdido algum jogo desse bagulho, vocês encontram aqui, ó. Pera aí, onde é que encontra? Não, pera aí. Eu não sei onde é que encontra. Você digita algum dos jogos que vocês buscaram, por exemplo, esse Fields of Mistria. Aí tem aqui... Ih, eu peguei vocês. Não, calma. Este. Aí você clica aqui, ó. Aí aqui tem uma página só deles, ó. Todo o bagulho desses de conferência, os que tem stream... Muito obrigada, Batman, pelo seu subzinho de presente pro God. Seja muito bem-vindo, amada. Muito obrigada pelo seu apoio. E aí, ó, você procura ou também esse Wholesome Games. Aí tem uma página só com os jogos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida de procurar algum jogo, tem todos os jogos que foram apresentados, tá? É só vocês procurarem aí na Steam. Bora. Vou descer minha câmera, acho que eu não preciso, né? Pera aí, já que o cachorro... Vem cá, olha aqui, ó. Não, não. Pera aí, gente, deixa eu colocar o cachorro aqui dentro. É só você entrar. Entra aí. Eu tenho que ficar de olho nele? Aí ele vai ficar aqui dentro agora. Vai deitar, vai. Já tá muito danado hoje, vai deitar. Cara. Tá muito danadinho esse cachorro. Vamos ver o que nós temos. Amanhã tem muita coisa também, viu? Para assistir. Hey everyone, I'm Laura Bailey, though you may know me best as the voice of Abby in The Last of Us Part 2, Mary Jane Watson in Marvel's Spider-Man, or maybe even the host of the June 2021 Future Game Show. And now I am back, and this time on a super cool stage to host this year's Future Game Caraca, Show eles estão Summer dentro de Showcase PC. presented by Intel. But as we all know, with great power comes great responsibility, and thankfully, I've got Yuri here to share it with me. I'm so glad we got that out of the way soon. Yes. Okay, thanks, Laura. It's great to be here. I'm Yuri Lowenthal, and I'm the voice of Sasuke on Naruto, Yosuke in Persona 4, and of course... Quê? Yuri Lowenthal, and I'm the voice of Sasuke on Naruto, Yosuke in Persona 4, and of course, Peter Parker in Marvel's Spider-Man. But tonight, I'm swapping out the Spidey suit for something a little more suave. Think less thwips, more quips. Actually, just like Spider-Man. Exactly. Yuri and I have been on plenty of adventures, like when we explored the Midnight Channel with a talking teddy bear. Or when we brought down Mr. Negative. Right? We have the best job! I know! But let me tell you, nothing prepares you for a stacked showcase full of video game news. You're telling me. Now, I've had a sneaky little look at what's to come. We've got demo drops, developer presentations, gameplay trailers, montages, and of course, world premieres. Nice. Wish list at the ready, folks. And remember, if something catches your eye during the show, head to gamesradar.com to read more about it. I think we've covered all the bases. So let's kick things off with something really special.
please welcome Tamara Jokic and Gilad Baraka, who are here to deliver a very special performance of Waves from Beyond, from the soundtrack to High Water. Ele joga D&D com o dublador do Cassidy? Do nada? ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Si no hay rumbo ni marea. Luz de luna Caralho. tu espuma Caralho. nos da un poco de esperanza. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Si no Vai tudo pro canal. rumbo ni marea. Que lindo. Luz de luna, tu espuma nos da un poco de esperanza. Mi pescador de sueños, en el viaje con la proa hacia el cielo azul. Caraca, eu tô toda arrepiada. Con las voces de sirenas, cuando sopla el viento más magnífico y el empuje de las olas más allá. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Si no hay rumbo ni marea. Caralho. Luz de luna A voz dela é muito bonita. nos da un poco de esperanza. ¿Dónde vamos? ¿A dónde llegamos? Si no hay rumbo ni marea. Mano, como é que pode que a voz dessa mulher ao vivo isso aí, velho? Luz de luna Como é que pode? tu espuma nos da un poco de esperanza. Caralho. Tá porra. Caralho. Well, that was beautiful. Thanks again to Tamara and Gilad. High Water was previously available on Netflix, but today we are pleased to reveal that it's coming to PC, PlayStation 5, Xbox Series X and S, and Nintendo Switch in the summer. Make sure to wishlist it on Steam. All right, before we get to our first world premiere, we've got a quick update. During this year's Spring Showcase, we announced that the World of Future Game Show is expanding with the launch of the new FGS YouTube and TikTok channels. And after we wrap up today, you'll be able to go deeper into selected games from the show with exciting videos from the growing FGS editorial team. Search for FGS on YouTube or TikTok, and look out for the channel logo you can see behind us. All right, let's keep this engine running. I think it's time for our very first world premiere. So, why are we really doing this? I thought you hated racing. I need to get into the city again. Who is going to walk away with this year's City Pass? Tune in and find out. It's going to be one hell of a ride.
Que da How's hora. everyone enjoying the show? He can't be allowed to keep doing this. But how can we stop him? Caralho! That is our game. Ai, mano, eu sou muito fã dessa narrativa de pessoas que querem correr, sabe? Querem correr num bagulho. Aí, tipo, eu acho muito da hora de ver. Ai, eu gosto dessa narrativa aqui, muito legal. Me lembra a narrativa de Pacific Rim, que eu gostava de ver qual era a nave de cada pessoa. E aqui eu gosto de ver qual é o carro que cada pessoa dirige. E como que eles se portam. Ah, eu acho isso aqui muito legal. That is our game. Eu acho muito da hora. E, tipo, ver seu personagem ficando mais foda, tá ligado? Eu acho muito da hora. Tipo, é um clássico, é clichê, mas é um clássico que eu gosto. Speed Racer. Aster, what would you like to say to all your fans? Caralho, gostei, mano. Cadê? Interessante, me interessei. Tem em português. Me interessei com isso aqui. Qual o nome? Resistor. Welcome to the world of Resistor, a post-apocalyptic car PG where you build a ragtag team of racers. It's coming soon to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch, so get it on your wish lists. Gostei. What's next, Jerry? Well, here we go from the E post-apocalyptic tem essa vibe anime também. Eu gostei muito. to the prehistoric. It's dinosaur time. My favorite part of the day. Let's see it. E aí, Henrique? Esse é aquele jogo que você é um dinossauro? Não é. Jogo bonito, mas com o FPS já é estranho. Não, água não. Caralho, maluco, isso aqui é jogo? Isso aqui é um jogo, mano? É de terror de dinossauro? Ih, não é comigo então, não. Caralho! Isso é um jogo? Mano, se você olha da pulseirinha pra cima, isso não é um jogo, isso é uma foto. Porque a imagem tá boa às vezes e outras tá papocando tudo. É, então... Olha isso, mano. Se você corta da pulseirinha pra cima, isso aqui não é um jogo. Eu fiz uma coisa errada? Não. Hã? Eu fiz uma coisa errada? É outro jogo. Não. I don't know. I think I'd kind of enjoy being stuck in an intergalactic traffic jam if the views were that good. Eu acho que bugou a transmissão, obviamente, né? Porque o nome do outro jogo não existe. I mean, I get the whole truck sim thing now. It looks strangely relaxing. That was your first glimpse at Star Trucker, which is coming in 2024. But now it's time to shift gears to demon gods and dark fantasy. We've got a developer presentation from Hexworks.
the minds behind Lords of the Fallen. On behalf of Hexworks, welcome to the Lords of the Fallen gameplay showcase. Today, we're taking a closer look at our all-new dark fantasy action RPG, arriving this October on PC, PS5, and Xbox Series X and S. Isso é um Souls-like, né? Spiritual successor to the original 2014 release, it acts as a full reboot for the franchise, taking place in a vast, interconnected world over 1,000 years later. RPG não, sei Featuring lá. colossal boss battles, fast, challenging combat, and deep, immersive Ele storytelling. em alguns momentos tem aquela fumaça cinza e verde do Souls-like. Players will journey across 2 parallel realms in this expansive RPG experience. The world of the living, Axiom, The Lost Wild é o nome do jogo de dinossauro. Entendi. and the world of the dead, Umbral, with each featuring its own unique pathways, characters, enemies, and, of course, treasures. Isso parece Souls-like pra And mim. while Axiom presents its own challenges, untold horrors await in its nightmarish counterpart. Thanks to the Umbral Lamp, players can enter this lightless world at any time in one of 2 ways. When slain by the foes of Axiom, at which point you'll resurrect in the same location, albeit in Umbral, or by performing the Umbral Rift and willingly sacrificing one of your 2 lives. But the lamp holds yet more power, granting the ability to flay the soul from an enemy for some Da high hora. damage attacks, and even manipulate the very environment of the Umbral world. Da hora. However, the longer you spend in this wraith-ridden plane, the greater number of spectral terrors É, ó, a lore do trash aqui. that will hunt you down. But as harrowing as the Hellions of Umbral are, they pale in comparison to the game's brutal Muito boss puzzle battles. pra Souls-like? Sério? Towering above the ever-burning city of Calrath, this gargantuan monstrosity doesn't take kindly to would-be adventurers. Ah, se não for um The demonic Souls-like, eu presence penso em within, jogar, mano, mas ready to Souls-like não. devour any and all within sight. Parece muito Souls-like, velho. A merciless torturer, prepared to carry out any atrocity in the name of his faith. Tancred, master of castigations, is the devout chaplain of the hallowed Que sentinels. bonito. Though beneath the pious veil, his very own Se não for, é baseado porque os bosses são de Souls. É igualzinho, velho. Eu tinha escutado o cara falando que era um RPG no começo. Corrigindo, é Instinction, igual o Batman falou ali mesmo, o nome do jogo do dinossauro. flesh conceals a truth most foul. É igualzinho, pô. When Harrower Dervla ventured into the deepest depths of this world to thwart the undead rising, what she discovered was so utterly horrific that she renounced her Outra former Malenia? life in commitment to a far darker oath. Pre-order Lords of the Fallen now. And Não, isso prepare aqui é to um unleash Souls-like, velho. É óbvio que isso aqui é um Souls-like. the darkness on Friday the 13th of October. Esquisito igual. Lords of the Fallen is coming to PC, PlayStation, and Xbox on October 13th, 2023. And you can wishlist it right now. Wait, what is it, Yuri? Are you okay? My spidey sense is tingling. Ah, não. Oh, no, wait, it's something good. It's time for another world premiere. Glitches, Team 17. Aquele do Dino, você está pensando ativa sobre ele? Não, vou jogar aquele jogo, não. A maior probabilidade de eu jogar esse jogo aqui é muito maior do que qualquer outro que apareceu aí.
porra de jogo é esse? Não é possível. É inacreditável. É inacreditável. That was so infectious. Yeah. That is going to be in my head for a while, I think. Well, I really can't complain. Watch out for Headbangers Rhythm Royale, which is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. So, what's next, Laura? Oh, well, this game debuted as a world premiere in last year's Summer Showcase, and now we've got a closer look at gameplay. This is The Last Faith, which some fans are describing as a pixelated take on Bloodborne. A hunter's dream, you might say. Ai, Bloodborne, no. A new dawn is at hand. The secret has been snatched in the hands of the sordid. But one rises above all others. A blessed curse, the sweetness of the flame. Sim, anunciaram esse jogo há um tempo. Nunca será Castlevania? Only the inevitable can befall them now. Death. Havia Blasphemous? That was The Last Faith, a gothic Souls-like coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in October 2023. Não aguento mais and you can Souls-like. wishlist it right now on Steam. We're also thrilled to announce that Não The Last aguento mais. Faith will have a beta demo this summer. If you want to check it out, register for access at thelastfaithgame.com. Our next game is a stealth action platformer set in the wake of a climate catastrophe. Let's take a trip to the world of Steelseed. Hello everybody, I'm Carlo Bianchi and I'm the founder and game director of Stormy Natica. Let me introduce you Zoe and Kobe, the dynamic duo that will accompany you during your journey. Today we are excited to show you the gameplay reveal of Steelseed. Steelseed is a stealth action game with a deep, complex, and lore-driven story. After a major climate catastrophe caused by humans, the AIs took control of the situation in order to find a way to preserve life. Zoe is looking for her father in an underground facility built by machines and extremely hostile toward the nobles. The environment surrounding Zoe is huge and takes heavy inspiration from popular mangas, movies, and anime. Parece mesmo. Zoe needs Kobe to help with exploration, environment interaction, stealth, and combat. Their bond will grow stronger the more É challenges jogo they pra will ser face stealth, together. né? Eu não sirvo pra isso aqui, não. Facing enemies without using Kobe is extremely dangerous. The planning phase using your companion is essential. Sometimes a stealth approach in problematic scenarios is preferable, and a good execution will be highly rewarding. The environment will offer you many ways to deal with the enemies. Be the silent assassin. Ela é uma assassina, né? Should you feel more aggressive?
or if you screw up the stealth approach, a fast-paced and tactical combat system will allow you to unleash your combat abilities on the enemies. Don't forget the cob is there to help you with ranged attacks and skills. Your companion really makes the difference between life and death. If you still feel underpowered, a complex skill tree system based on challenges will allow you to expand Zoe and Cobby's passive and active abilities. The challenge system mas não me is designed impressionou, to não. render the experience more dynamic and fun. Also, in dangerous times, you may require dangerous friends. Use Cobby to hack into an enemy system to make it fight with you. Your new ally will create hilariously engaging combat scenarios. Tenho 2 metros e... There are many more abilities that you can unlock from the skill tree. Choose wisely. Por quê? Thanks for your time with us. Steelseed is a truly emotional experience that will test your inner humanity. The game is coming to PC, Microsoft não me Xbox, impressionou, and Sony não. PlayStation. Stay tuned. Não me impressionou. Mas interessante. Steelseed is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. Man, I gotta say, Você pergunta toda mulher fica sem graça? so much easier when you're not wearing a skin-tight suit. Am I right? Não fico não, Wait a só quero second, saber por que você tá telling perguntando me isso do nada. You wear the Spidey suit when you record? Não tem problema em falar não, minha altura. We need to talk after this. But right now, we've Você got chega a double perguntando do feature nada? focusing on Distant Bloom and Go Fight Fantastic. Let's get Não into tem it. ninguém falando do assunto nem nada, você chegou perguntando do nada, eu só queria saber por que você tá perguntando isso. Não dá nenhum bom dia, então, do absoluto nada. Qual a sua altura? É que, sei lá, mano, tem que entender que jogo realista não me impressiona. Tipo assim, jogo realista, ele tem que ter uma temática muito X, uma apresentação muito X, e ele tem que estar muito bem produzido. Porque já tem muita coisa por aí, tá ligado? Muita coisa mesmo. Então, tipo assim, por exemplo, esse estilo desse jogo aqui já me interessa mais, mesmo que o jogo seja uma merda. Então, sei lá, jogo realista pra mim... não me impressiona. Aquarianos são imprevisíveis. Claro, com certeza. Mano, nós somos aliens. Eu vou voltar. Eu me perdi no jogo aqui. Fantastic. Obrigada, Mihira, pelos 6 meses de sub. Será muito bem-vinda de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. OMG, sexto Nós somos aliens, eu não sou um humano. Caraca, eu já me interessei muito mais. Esse jogo também me lembrou Astroneer. Eu gostei desse jogo. Eu sou um alien. É o meu sonho. Gostei. 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 Ele não tem português. Mas eu vou botar na minha wishlist. Gostei desse. Quantos jogos você adicionou na sua lista? Não sei. Nothing's ever routine with this crew. But one thing's for sure. We'll deal with whatever comes our way. Together. Vou, choquei. Ah, dá pra jogar co-op. Fofo.
Ó, você muda com os bonecos. Tipo Genshin. Go! Fight! Fantastic! Meu Deus. Que coisa aleatória. Distant Bloom and Go Fight Fantastic are coming later this year. So head on over to Steam and flesh out your quickly growing wish lists. And here's a bonus. Limited time demos for both games have also been made available on Steam. So head on over to the Future Game Show's Steam page if you want to Muitas check them demos, out. né? Normalmente não tinha tanta, não. Wait, what? What's happening? Oh, sorry, I was reading too far ahead. It's world premiere time again. This is the last time she ruins my plan! Find her and bring her to me! A challenge. I like that. Adalia de Volador! Seize her! Come at me. How is she doing that? Let's finish this. Catch this. Haha! Show me what you do! Catch everyone, imbecile! Maybe next time. Come, Duke. Stop this. Ela é o Robin Hood? nonsense now. Come on, amigo. Try to fight me at least. This is an ambush! Volador! On guard. Fofo. Bonitinho. É, parece aqueles jogos antigos da Disney. That was En Garde, a swashbuckling action adventure which is coming in the summer of 2023. Wishlist it now on Steam. Final do ano. Hey, Yuri. Yes? When you think of the three pillars of video games, what do you see? Okay, well, for me, it's got to be obviously big rigs, big bucks, and snow trucks. Okay, that was not what I was expecting, but Mais caminhão. boy, do I have the trailer for you. I'm ready. Ah. O quê? Quê? Alaskan Truck Simulator is coming to PC, PlayStation, and Xbox in Q3 2023. So drop it on your wish lists now. Now, our next game follows a scribe who's been sentenced to 30 years of writer's block. Hey, we've all been there, am I right? Let's take a look at The Bookwalker. Caralho, como é que ele tá lendo?
Cara, ele é Tiny Build. Ô, foda. Ele entra dentro dos contos. Ele tem vários livros. E ele rouba os artefatos dos livros. Caralho! É, a Tiny Build, ela traz os jogos dublados... não dublado, legendado. Mas eu queria ver a gameplay dele. Play the demo. Eu não gostei muito. Eu queria que ele fosse não esse 2D e meio. Mas a premissa é muito boa. O trailer entregou muito. Eu achei que fosse primeira pessoa também. Mas eu acho que esse jogo deve ter uma narrativa absurda. Esse jogo parece ter uma narrativa muito foda. Será que cada conta é de um jeito? Acho que não, né? Porque, tipo, quando ele tá fora do conto, é em primeira pessoa. Ó. Não sei. Não sei. Parece ser bom, mas não sei. Não sei. Mas eu gostei da premissa. Eu achei a premissa foda. That reminds me, I really should return those library books I borrowed. You really should. Those guys are coming after you. The Bookwalker Thief of Tales is coming to PC, Xbox, and PlayStation on June 22nd, and you can play a free demo for the game on Steam after the show. Okay, here's a new trailer for Deceit 2, a macabre social subterfuge game built from the ground up in Unreal Engine 5. Ah, Deceit é aquele jogo que as meninas viviam querendo jogar, né? I've been watching you. Não é? Eu acho que é. Deceit 2 is coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2023, and you can also play the beta now. And if you like, yeah, give it a wish list. But of course, lying is only one part of our life. For some of us, anyways, maybe more. Our next game features the rest of it. It's time to check in with Paradox Tectonic, the developers of Life by You. Hi, Future Game Show. This is King Choi, Studio Director of Marketing at Paradox Tectonic with Life by You. First off, I want to share a heartfelt thank you to the gaming community, especially the life simulation players, for your overwhelming response when we first announced the game back in March of this year. And if you're just learning about us for the very first time, welcome. Life by Esse You é is aquele designed que é concorrente do The Sims, né? to be one of the most moddable and open world life simulation games.
Launching on se é. PC as an early access title this September, Life by You is opening up a whole new world of creative possibilities. Be in total control of the humans that you create, the towns that you build, and the stories that you tell, driven by real language conversations. And most importantly, live out the lives and stories that you create in a world without loading screens. And oh yes, mods. We here at Paradox Tectonic are continuing to build off the DNA of great games that Paradox Interactive is known for, especially when it comes to community-focused features and experiences. Mano, esse jogo aqui tá... Muita gente tá falando muito bem desse jogo, a galera tá esperando muito esse jogo. Porque esse jogo aqui parece que é o concorrente do The Sims, que aí parece que eles adicionaram tudo que a galera quer do The Sims e é isso. Tools as well as editors that you'll be able to play with in our game will allow you to get your hands on the same tools that our game team is using to actually make the game in order to make your own UGC and mods. Caralho! Just for Future Game Show 2023, here's an exclusive look at one of the jobs that your characters will be able to take on in Life by You. Here's my human. Tipo assim, não esperem que esse jogo vai estar absurdo e bonito igual o The Sims. Ele não vai, gente. Não vai. Não esperem. Heading to her job as the barista at the Cozy Up Cafe. Harley will need to complete a set of tasks as part of her workday, including cleaning up displays that customers will inspect and take samples from. Head over to the YouTube channel at Life by You to learn more about the game, and make sure you subscribe to be the first to know when we do our weekly Porque não é um EA da vida, né? Não é. Video drops, including feature deep dives, and also dev streams that we'll be posting in the coming weeks and months. Pre-order the game on Epic and wishlist it on Steam. When you pre-order, you'll be able to receive the exclusive Life Begins pack, and the first 100,000 early access players will be invited to a private Discord server where you'll be able to share direct feedback to our game team to inform the roadmap and the development of the game towards full launch. Ó, vocês anteciparam dia 12 de setembro. On this game, and thank you so much for having us Future Game Show 2023. Sei lá, The Sims puxa muito pra memória afetiva, fora que tem um certo humor que eles criaram muito realista assim, eu acho meio meh. Mas, amiga, eu acho que o ponto não é a memória afetiva, eu acho que o ponto é o The Sims tá cobrando R$70 por uma DLC que te dá uma skin de uma vassoura e de sei lá, de uma geladeira. Tipo assim, eu acho que o ponto não é esse. O ponto é que todos esses jogos que tentaram bater de frente com The Sims, a EA não deixa eles baterem de frente. E tipo assim, The Sims, ele precisa ser derrubado. Precisa existir algum jogo que bata de frente, pelo menos perto. Porque não, é ridículo. É ridículo as coisas que eles fazem, gente. Tipo, mano, The Sims, o último que saiu, mais velho agora, não que vai sair, mas o The Sims último aí, com todas as DLCs, dá tipo R$5.000. Então, tipo assim, sei lá, mano, precisa existir outros jogos e não é sobre, sei lá, memória afetiva ou que o humor do The Sims faz, que a EA... Mano, não é sobre isso, Nick. Desculpa, não é sobre isso, mano. É sobre eles estarem cobrando R$30 pra você adicionar um cachorro no seu jogo. Entendeu? Então, tudo bem que você não curte esse jeito mais realista do jogo, mas assim, uma das coisas que eu sempre vi a comunidade de The Sims reclamando é que, tipo, tem muita coisa que não dá pra, por exemplo, você ir no seu trabalho e trabalhar. Tipo, isso era uma das coisas que eu, quando jogava The Sims, que joguei bem pouco, achava uma merda. Que se eu tinha um personagem dentro de casa e meu boneco ia trabalhar, eu ficava lá esperando o tempo passar e era isso. Tipo, os The Sims que eu via, pra você ir pra um barzinho, você tinha que pegar um carro e tinha um loading. Você não conseguia viver uma vida. Você vivia vida em sandbox, tá ligado? Você tinha o seu apartamento, aí depois você ia pro bar, aí depois tinha o shopping que às vezes você nem conseguia entrar em loja. Então, tipo assim, The Sims são muitas travas no jogo, velho. Eu espero que esse novo aí, eles não façam isso. Mas se eles não fizerem, eles vão te cobrar, velho. Provavelmente vai ter uma DLC pra você ter um carro que te possibilite sair da load screen. E a load screen seja você vendo o carro andando até lá.
Provavelmente eles vão te cobrar R$70 por isso. Provavelmente pra você entrar numa loja de um shopping, eles vão te cobrar R$30. Provavelmente pra você ver o resto das roupas da loja, você vai ser cobrado R$40. Então isso é ridículo. Tipo assim, a EA pode ser o que for, The Sims pode ser o que for, mas sei lá, eu como uma pessoa que não consumo The Sims e vejo essas coisas de fora, cara, eu acho que esse tipo de coisa é mais do que necessária de existir. O jogo pode ser que não seja a melhor gráfica do mundo, o melhor isso do mundo, até porque nada vai bater de frente com uma empresa AAA gigantesca como a EA, mas é um começo, sabe? Então, é bizarro, é ridículo. É podre aquilo dali. Monetização mais predatória do que gacha de celular não deveria ser acessível hoje em dia. Aceitável hoje em dia, exato. Gente, eu lembro que quando eu comprei o The Sims e comprei a DLC de ter cachorro, eu tinha que pagar pra ter uma roupinha de cachorro. Tinha uma roupinha lá que eu vi que eu tinha que pagar R$30. Que vinha um bundle com outras roupas de cachorro. Mano, R$30 eu compro roupa pro meu cachorro. Tipo, é ridículo. Isso é ridículo. E como esse jogo vai ser que nem Skyline, mesma empresa, então vai ter trilhões de DLC, são bem mais baratinhas. Mano, esse cara mesmo falou que eles ouviram a parte da comunidade que queria mods, e eles vão disponibilizar as mesmas ferramentas que as pessoas que desenvolveram o jogo pra comunidade desenvolver os mods, velho. Então, ai não, gente, não, sei lá, mano. The Sims pode ser do jeito que for, mas eu nunca vou defender aquele jogo de nenhuma maneira. E olha que, tipo assim, eu achava que The Sims era super de boa até eu ir comprar. Que eu comprei e eu fiquei puta. Mano, eu literalmente parei de jogar quando eu vi que eu pra, sei lá, ter o negócio de vampiro, eu precisava pagar R$40 e a DLC, que era R$200. Aí a roupa de cachorro que eu tinha acabado de comprar na DLC precisava de R$20 a mais. Aí eu falei, não, velho, não. Não, eu não... Cara, isso não me desce. Isso não me desce. Juro. A monetização de The Sims é doentia. É doentia. A monetização de The Sims só não é mais doente do que a monetização daquele jogo lá de trem, que você tem que comprar os trem pra jogar. E todas as DLCs... todas as DLCs custam $10 mil. Parou de jogar porque viu que ia entrar num esquema de pirâmide, basicamente. Tipo, eu compro a DLC de cachorro, aí pra você ter um arranhador pro seu gato, você precisa comprar o arranhador na vida real, praticamente. Você paga R$30 pelo arranhador no jogo, sendo que eu posso comprar R$30 um arranhador no Mercado Livre. Aí você, tudo bem. Aí você quer, sei lá, levar o seu gato pra passear, aí pra você ter um petisco, você precisa pagar os R$10 dentro do jogo pra ter o petisco. É a vida real mesmo, né? O The Sims, ele realmente tá imitando a vida real. Que você compra o jogo, compra a DLC e você compra o petisco. Não, gente, não dá. Não dá. Pra você, vampiro, você paga. Pra viver como vampiro, você paga mais por fora. Eu não joguei muito The Sims 4. Minha fala foi mais em relação ao 2 e o 3, dos quais eu achava muito bons e revolucionários na época. Eles podem ser revolucionários, mas a gente não pode ficar nesse mesmo bagulho, entendeu? Até porque hoje em dia, The Sims se tornou, como falaram, algo muito predatório, entendeu? Muito predatório e é muito zoado hoje em dia. Tem muita gente aí que tá muito animada pro novo que vai sair, que estão falando que vai ter coisa online. Vocês acham mesmo que vocês vão voltar a gastar o rim de vocês pra jogar esses bagulho tudo online? Porque, ou vocês acham que os servidores da EA vão ser pagos só pelo jogo que tu comprou de R$300? Não vai, gente. Não vai, gente. Não vai, eu tenho certeza absoluta. Eu não duvido que eles vão pedir pra você pagar o servidor pra usar. E vai ter mensalidade pra você pagar. Então, cara, esse tipo de jogo precisa existir uma concorrência. Eles precisam existir uma concorrência, nem que a água bata levemente na bunda deles, porque é muito difícil um jogo desse bater numa empresa tão grande, mas ele precisa existir, gente. Porque o que a EA faz é triste. Pra evoluir mais tem que ter concorrência, porque senão entra na mesmice e eles cobram rins, porque não tem outros preços pra comparar. Exato, não tem outra coisa para as pessoas jogarem. Então é complicado, véi. Life by You is coming to Steam Early Access on September 12th, 2023, so make sure to wishlist it today. Okay, time to switch things up for a sec. The VR showcase first appeared in our spring showcase earlier this year, and now it's back. A Maite, eu vi que ela tava vendo coisas desse jogo um tempo atrás. See what's new in the world. Oh, I see. Yeah. Whippity whip. So let's see what's new in the world of virtual reality.
Ai, coisa de VR não me interessa this is all muito. new. What do we do? Any ideas, Yuri? I see a highlighted path, so I guess, like any good video game protagonist, we should follow it blindly? Sounds smart to me. Here's our first game. A reimagining of a Dreamcast cult classic that lets you play squash É que eu não sei in até space. onde vai as Let's coisas de check in VR. with C-Smash VRS. Power the PlayStation 5 to create something that truly feels like a generation. Anyway, so New game. the games from today's Future Game Show Pronto. Summer Showcase, powered by Intel. Okay, time for some more trailers, Yuri? yeah, for sure. Let's pick back up with an Eu exciting não vi muita world coisa premiere. disso não, Nick. Where am I? Where do you think? This is Naponia. So, the nightmare's finally over. If I were you, I'd really reconsider that statement. Que? Heyo, this is Penta from Dedelic Entertainment, and you just watched the reveal trailer of our upcoming story-driven survival game, Surviving Naponia. It has been 7 years since we last visited our lovely trash planet, and Elysium, the floating city, has crashed down onto its surface and turned it into that Maxian nightmare. Master the environment, build your own base, and meet new as well as old friends. In Early Access 2023. O jogo no acesso antecipado já me dá uma tristeza. That was Surviving Naponia, a survival twist on the cult classic point-and-click series. It's coming soon, so head on over to Steam and drop it on your wish list to stay up to date. Man, I am parched. Not as parched as the citizens of our next game, who live in a post-apocalyptic society where water has become new gold. E aí, MZ? Where have I heard that before? Eu nem sei o que esse óculos da Apple faz, não. Só vi que vai ter isso aí. All you've got around you is desert. Choose to band together with others, you've got life. Water. Civilization. To survive, you must reach out to the world outside. And the most difficult choice is always right around the corner. É jogo pós-apocalíptico de você gerenciar cidades, né? Ele vai fazer tirar a gira de trouxa? É, então. Homeseek is coming to PC on July 20th, 2023. Eu não faço ideia do que aquilo vai ser. No Brasil não dá pra usar. Okay, I don't want to alarm anyone, but I can see that we've got yet another world premiere coming up next. Outrageous! How is this possible? How many are we up to now? Someone tell me in the chat while we roll the trailer, actually. Que bonito. Caralho! Caralho, ele usa uma pistolona! Caralho! Que louco! Ele morreu! O filho dele!
Que louco esse jogo. Always cool to define a new genre here at the Future Game Show. That was Laika, Aged Through Blood, the very first Motorvania. That's what I'm calling it, and I'm sticking to it. No notes. Laika, Aged Through Blood is coming to PC, PlayStation, Nintendo Switch, and Xbox in 2023. Next, let's hand it over to Pentapeak Studios to dig into the mechanics of their upcoming strategy game, Space Gears. 100 years in the future, Mars is at war. Space Gears is a new strategy game. So in the fight... Mano, é que tem que ser um asiático pra fazer um jogo de estratégia, né, mano? Tipo assim, eles... Parece que, tipo, eles gostam pra caralho. Eu acho que também é muito do rolê do... Ai, como é o nome do jogo da Blizzard? Como é o nome do jogo da Blizzard? Como é o nome do jogo da Blizzard? Esqueci o nome do jogo da Blizzard. StarCraft, isso! StarCraft. StarCraft é uma febre lá. Até hoje. Até hoje StarCraft é uma febre lá. E eu acho que, tipo, esse jogo... Esses jogos desse tipo, parecido com Star Trek, viraram meio que... Sei lá, jogar futebol aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas é naipe isso lá. E, tipo, eles são tão obcecados com esse estilo de jogo que se não é um asiático fazendo esse estilo de jogo, o jogo já é duvidoso. Tá ligado? O jogo é duvidoso. Porque se tem uma galera que sabe fazer jogo de estratégia, são eles. Eles são obcecados, assim. E, tipo assim, eles sabem fazer, porque é literalmente, tipo, o que o futebol é aqui pra gente, esse jogo é lá pra eles, entendeu? É literalmente isso. E eles são foda nesse tipo de jogo. Commander, foda mesmo. The mechs are online and ready for battle. The ground crew is adding the final touches to E cara, for your arrival. Eles são tão inteligentes que pra você entender esse jogo, eu não entenderia porque eu sou burra. This is your camp and home base. Eu não consigo. Collect resources and terraform Mars to build an army of mechs. Space Gears is for strategy and MOBA fans everywhere. Strategy and unit controls will be key to claiming victory. Você não é burra, só não é seu nicho. Não, eu sou burra mesmo. Obrigada, Prini, pelos 6 meses de recebe. Será muito bem-vindo de volta. Muito obrigada pelo seu apoio. Dona das minhas noites. Estou indo pra balada até amanhã. Vai lá, amada. Boa balada. Gostaria muito desse jogo, mas eu gostei mais de você, Riyuuka. Entendi. É nóis, mano. Space Gears is coming soon to PC, but you can terraform your opinion on it by playing it for free after the show. Nice. How about something terrifying? Isso também é coisa de aquariano? Bloober Team has sent over the brand new launch trailer for the studio's first-person horror game, Layers of Fear. Peggy 16. Dá pra jogar com a Riyuuka? Não dá, mano. Eu não sou um jogo, não, infelizmente. Sim. Aquariano também é... Talent. Talarico? Prestige. Recognition. Tá em cima de mulher casada? Isso é coisa de aquariano? Took away what was rightfully mine. But what was stolen? Isso é coisa de aquariano? Dá em cima de mulher casada. Ih, vou beber água agora, Bruno. Peguei agora. Entendi. Talvez ninguém é perfeito, pois você trate de ser, amiga. Porque é um pouco de falta de respeito, né? Ficar dando em cima de gente casada, ficar dando em cima de gente que não tem nada a ver, né? Também pelo fato de que eu tô aqui trabalhando, né? Mas você trate de ser perfeito. Tá bom? Can be reclaimed. Vai tratando de ser, então. Falta de respeito, porra. It's been years, and yet it all still feels unreal. The memories. The nightmares. Você gosta de jogo de terror? They've never left this place.
Um cara entrou na live da Liz e ficou chamando ela pra sair, depois levou o fecho e falou que era ironia. Deve ser esse mesmo cara aí. Final de semana, né? Sempre aparecem uns esquisitos. Nossa, eu tô Sempre pegando um aparece fogo uns por esquisitos. dentro, amorzinho. Ai, mano, jogo de terror não é comigo. Faustão? Não atende. Não faz isso. Meu sonho é ver a Riyuuka jogando um jogo de terror. Mas é porque é só um sonho, mano. Né? Não vai estar acontecendo, não. Of course, Ma. How's your book going? I'm glad to hear your voice. But Como que ela tá falando no telefone? É a mesma sala. no. Not again. E... Eu não vou olhar. Ah, ótimo. And I've wet my pants. That was Layers of Fear, which is coming to PC, Mac, PlayStation 5, and Xbox Series consoles on June 15th. Up next, we've got a unique take on the co-op cartoon shooter from a talented two-person studio. Let's dive into the world of enchanted portals. Yes, please. Peggy 12. Quem paga $35 pra ter crise de ansiedade jogando isso? Pois, né? É outro Cuphead. É co-op. É, os jogos mais difíceis do universo. Ai, que lindo! Anyone else just get deja vu? Explore a variety of animated styles when Enchanted Portals comes to PC and consoles later this year. Legal, mas Okay, sei. we've got a dark fantasy deck-building RPG up next. Não, eu não full vou, of não jogo isso aí, procedural não. dungeons and branching narrative choices. Let's check in with Shattered Heaven. Copiaram na cara dura. Será que não era a mesma empresa? Eu não sei qual é a empresa, não. This world is nothing but an endless hell. But this ends now. Destiny. It's ours to shape. You have no idea of what you've done. Not to yourself, É um jogo de carta, né? nor to the world. Shattered Heaven is out now on PC. What's up next, Yuri? Okay, well, if I'm reading this correctly, then we're introducing the Fart Squad? Oh, yeah. You mean the furniture arrangement and relocation technicians. Great house movers to have on speed dial. In the town of Packmore, there are those with stuff and those who carry stuff away. When your stuff needs O moving, melhor jogo. it's time to call Smooth Moves.
jogo do mundo! Caralho, velho, eu tô muito feliz. O melhor jogo do mundo. Vai trabalhar no espaço? É, mas tinha umas fases no espaço já nesse, não? Ó, tem uma fase aqui que eu tô em cima que é tipo doce. Aqui é tipo um lugar futurista. Aqui é tipo, sei lá, um lugar meio outono, sei lá. Tinha sim. Você não jogou o jogo antes? Joguei, pô. Eu joguei no Face. Jogava eu, o Ronaldo, o Stens e a Polly. Não era a gente que jogava. Era da hora, mano. Eu tinha te dado uma conferência que ia ter o 2, eu não lembrava, não. Ah, esse jogo é incrível, velho. Laura, would you mind, like, giving me the number for the fart squad after we wrap? Of course. I love those guys. Moving out to is Melhor coming jogo. soon. Next up, we've got our ones to watch Yeah, segment. yeah, A montage yeah. of some of the coolest indie games on the horizon. Odin Fall. Fofo. Meu, Punch Club 2, velho. Oh, esse jogo é muito bom, velho. Esse jogo é louco. O 1 é muito bom. Olha, é em julho agora. Deixa eu ver. Ele tem em português? Esse jogo é muito da hora, velho. Esse jogo é legal, vale a pena. Isso é um jogo indie? Record. Ah, aquele jogo que é uma gravação, né? Gross Beats? É um card game. Cara, que card game lindo! Caralho, que jogo lindo! Ah, é uma pena que eu sou burra. Eu sou burra pra isso aqui, That was mano. our ones to watch montage. If anything caught your eye, you can find out more on these games and everything else in the show by heading to our dedicated Steam page, which you can find by searching for Future Game Show on Steam. A montage! But now it's time to take a look at Warhaven, Nexon's free-to-play 16 versus 16 Aí, ó! fantasy brawler. O jogo que a gente viu o trailer, Warhaven. Oh, mano, pera aí. Eu fiquei interessado nesse jogo aqui, real. Eu fiquei interessado nesse jogo aqui. Ele não tem português. Eu fiquei interessado nesse jogo aqui. Eu achei ele muito bonitinho. Fiquei interessada. Ones to else. É um jogo de PVP. Esse jogo aí.
Ó, que da hora. Ai, mano. Tem uma clériga. Ó. Aí, ó. Steam. Ó, Play for Free. 19 de... Cara, é 19 agora, né? Eu botei esse jogo na wishlist. Eu quero testar esse jogo aqui. Warhaven. Coloquei. Eu quero testar esse jogo aqui. Eu vi que tem clérigo, eu já me interessei. Ó. We serve Essa menina é muito a Malenia, véi. Pô, esse jogo parece ser muito da hora. Sério. Parece ser muito da hora. Vou jogar. Warhaven is coming in fall 2023. Não zerei o Zelda, não. Be sure to wishlist it on Steam, as you'll be able to Vou play jogar Zelda essa Warhaven semana. during Steam Next Fest later this month. Steam. I feel like we've said that word a lot lately. Yeah, it's like we're living in a Steam world at this point, and we're Steam bots, you know, mining and exploring, building houses. Obrigada, Cláudia, pelos 6 meses de recebe. Seria muito bem-vindo de volta, queridos. Boa noite, gente linda. Boa noite. Eles apresentam mó bem, né, mano? O programa? Gostei deles apresentando. Ah, eu sou muito vendida em simulação de cidade, cara. Aquele joguinho que eu tava jogando off-stream, mano. Pra quem gosta desse tipo de jogo, esse jogo aqui, ele teve atualização, ó. Tá até pra atualizar. O nome do jogo é Fable Dawn. Fable Dawn, né? Joguem esse jogo. Esse jogo é muito bom. Pra quem gosta de simulação de cidadezinha, esse jogo é muito legal. E eu juro. Você não vai se arrepender. É muito legal o jogo. Muito fofinho. Só que esse jogo tá... ele tá em acesso antecipado, tá ligado? Aí, ó, ele vai ter essa atualização aqui, ó. Que vai ter essa military buildings e soldados agora estão available. Novos recursos. Aí, novos reinos ao redor. E você pode meio que flertar com as pessoas do reino. Eu sou muito vendida pra esse tipo de jogo. E ele é R$60, não é um preço, tipo, super barato, né? Mas é um joguinho muito completinho e é muito gostoso de jogar. Juro. É muito gostoso de jogar. É muito bom, mano. E ele é fofo. Tá, eu tava jogando no ateliê, mas eu joguei um pouco só. Eu sou muito vendida nesse estilo fofo de gerenciar a cidade. Muito vendida, cara. Fable Dawn. Esse parece ser legal também. Steam World Build is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. Make sure it's on your Steam World wish lists if you like what you saw. Mano, eu acho da hora que, tipo assim, tem muito jogo indie também vindo pra todas as plataformas. Há um tempo atrás vinha pra um console, PC, tá ligado? You've heard of nightmares, right? But what about a daymare? Sounds even worse somehow. Maybe in concept, but not in our next game, which is a third-person survival horror that's nostalgic for the 90s. You must be important if he brought you here instead of just killing you. It can't be. Some knowledge is best kept hidden from the rest of the world. Reyes, you should stay out of this. You think you understand, but you're blind like everyone else. It can't be. Meu Deus, o que é Reyes, isso? you need to get out of here right now. They all seem to become obsessed with the same thing. We can't
must have betrayed us. That data can't be allowed to leave here. The living and the dead have contributed with their light, or the whole world will burn. Sei lá que porra é essa. Ah, eu sei que jogo é esse. Eu sei que jogo é esse. Acho que saiu a demo dele agora, não sei o que que foi. Eu vi esse jogo aqui. O Daniel até falou desse jogo aqui. Não, mas esse aqui eu não vou jogar, não. Stay frosty, because Daymare is coming to PlayStation, Xbox, and PC on August 30th, 2023. So prime those wishlisting fingers, folks. What's next, Laura? We're going to throw it over to Core Engage, the team behind New Cycle, a diesel punk city builder that takes place after a devastating solar flare. Oh. Caraca, dá pra construir um trem. Fucking. That was New Cycle, which is coming to PC in Q2 2023. You know what to do, people. We've got another world premiere now, and it also features trade, but not in the way you think. Check it out. Me lembrou Flashpunk também. Once upon a time, there was a happy place called Riverside. And right there was a bear called Ruffy. No one could tell why, but Ruffy had this amazing ability to swap things. Yeah, really, he just swapped them. And it was easy for him. Grab it, throw it. There you go. Ruffy could swap just about anything. But his job had him swap paintings for townspeople. Copy and paste, swap it, you name it. Life was perfect. Until one day, a long-forgotten evil emerged out of the darkness. Devastation came all over Riverside, and the end was near. Now, it was up to Ruffy to accept his destiny and swap the bad for good. Mano, que jogo aleatório. Boom, shakalaka! Did you see that swap, buddy? Are you swappy enough to save the world? Swap-a-doodle-doo! Caralho! That was easy. Things might get rough, but you are ruffier. And you will never swap alone. Gente, que loucura é esse jogo! Ruffy and the Riverside. Swapping to PC and Nintendo Switch this winter. Yeah, correct, this winter. Or whenever it's ready. Hey, every brand needs a mascot, and I think we just found ours. Ruffy and the Riverside is barreling its way onto PC and Nintendo Switch this winter, so get it on your wish list now. Our next section is a slight change of pace. This year, we'll start to get our hands on the first games developed in Unreal Engine 5. But we wanted to show you a glimpse of what games in 2024, 25, and beyond might look like. Expect startling tech demos and cutting-edge vistas as we give you a glimpse of the future of games. Wait, what? At the Future Games Show? Outrageous. Precisely. Não. Isso é um jogo?
Não. Caralho! Eu sou incrédula. Caralho. And that was the inaugural Unreal Engine 5 showcase. And a warning to graphics cards everywhere. I can hear mine squealing and... Pera. Caralho. Caralho, véi. Que doido, mano. And that was the inaugural Unreal Engine 5 showcase. And a warning to graphics cards everywhere. I can hear mine squealing and bursting into flames from here. Be sure to head over to the FGS social channels if you want to see more Unreal 5 demos as and when they drop. And while you do that, I am pleased to report the sighting of a Friendly Neighborhood world premiere. Oh, come on, let's see it then. Caralho, velho. Ah, esse joguinho é feito pra você ser destruído, né? Ele com violãozinho. Que foda! Que foda! Que Thanks da to hora! Virtual Studios for that face-melting first look at Fretless, The Wrath of Rifson, which is coming to PC in 2024. Another double feature up Da hora, next, mano. focusing on Hammerwatch 2 and Paleo Pines. Laura, I am pleased to report that it is once again dinosaur time. Yes! Ai, o tempo do dinossauro que a gente não viu. É um rancho de dinossauro! Ah. Caraca, muito jogo em setembro. Bonitinho. É, esse jogo aqui é o clássico do clássico, né?
Parece Diablo. Igual o Diablo. Paleo Pines is coming on September 26th, and Hammer Watch 2 is coming soon. Stick them on your wish lists and watch out for the demos for both games, which will be available on Steam from June 19th. Speaking of demos, our Ones to Play montage is back after its debut in the spring showcase earlier this year. Don't touch that dial, as we're going to show off a bunch of incredible games that you can try. Esse daqui right que tá after aqui the na show. tela, eu acho que eu já vi esse não. Ready to die out here. Meu Deus! Não é possível esse jogo aqui. Mano, que porra de jogo é esse? Que porra é essa? Remedium é o nome do jogo. Como assim, Remedium? Ei, a gente já viu esse. Caralho. Caralho! Thank you to all of the amazing developers who submitted their demos for our Ones to Play montage. And remember, you can check them all out by heading to our dedicated Future Game Show Steam page. We're taking a quick break from the trailers now to deliver an exciting update. In last year's summer showcase, we were proud to feature a selection of amazing games being created by Ukrainian developers under exceptional conditions. Slava Ukraina. This year, we're thrilled to confirm the release date for one of those games right now. Puzzles for Clef is a cozy puzzle platformer set in a stunning world full of magic and mystery. And it's coming to Nintendo Switch and PC via Steam on July 27th. A agonia Go check it dessas out. câmeras de You can coach. also head to our FGS social channels for Como more assim? updates on the games from Ukraine that we featured during last year's show. Câmera de coach? Okay, time for another trailer. ready. We've got a first look at gameplay from Station to Station, a wholesome simulator where you connect voxel railways to build Essas thriving câmeras laterais que eles não olham. Ah, mas isso é comum. Que coach usa? Ah, esse é o joguinho que a gente viu, né? No outro. A gente viu agora há pouco, né? No outro. Ah, esse jogo parece ser muito bonito, véi. Esse jogo parece ser muito lindo. Mais trens. E ainda quadrados, né? No Minecraft. Trens e quadrados. É a minha sina. E pontes. Trens, quadrados e pontes. Ah, not a supervillain in sight. I think I could do with some tranquil train time, actually. Station to Station is coming to PC in 2023, and a demo is available right now, so go check it out after the show. Next up, we're taking a step into the world of fantasy with Emberstorm Entertainment's atmospheric base builder, Reka. Muito jogo com demo disponível? Sim. Acho que eu já vi esse jogo aqui.
É isso. Don't forget to pack your boots, as Rekka, Delightful Chicken Cottage Included, is coming to PC in 2024. Okay, our friends at Sega have got a new trailer to share regarding Company of Heroes 3. Let's check it out. É jogo de XCOM, né? Não tem uma bruxa de conto de fada que vive na casa? Acho que tem. No caso, assim, é a Baba Yaga, uma bruxa que voa em um pilão e a casa tem pernas de galinha. Aí, ó. Company of Heroes 3 is coming to PlayStation and Xbox on May 30th. I don't know about you, Yuri, but I've got a feeling this next game is gonna be a good one. Wait a second. Is that you? That's me. In a role-playing musical? Wait. And we're about to be introduced to the main romanceable characters? Oh my god. Ela tá no jogo? Somebody get me some popcorn, please. Caralho! Who is this, Grace? Why does he have horns? I've been known most often as Pan. Caralho, ela tá no jogo! É um musical? You still aren't telling me something. God, how can you Caralho, que jogo bonito! Still not a fan? Honestly, he's exactly what I'd expect him to be. What about Apollo? Apollo was god of the sun and light, but our sun god had a reputation. That hidden voice, it'll always play on loop. Mano, que jogo bonito! Always say, what did I do? What didn't I do? What side are you on? I said I would just make things worse, and I was right. Do you trust him? I'm not sure. I think so. Famous last words. Tell me what you know about Persephone. Honestly, she's the least like her stories. Are you here to challenge me? You don't know the first thing about me. And I sure ain't in the mood to make new friends. Because you're so big and scary. I'm glad you appreciate my finer qualities. I like this better than fighting with you. Way better. Why didn't you tell me what it was really all about? We all have our sordid history. She sounds a little volatile. You're always looking out for me, Freddy. Well, that's the deal, right? Best friends to the end. It's an adventure. Stray Gods, The Role-Playing Musical. Caralho, que jogo diferente. Wow, that was awesome. And to celebrate, Laura has promised to perform a rap from the game for us. Yes, I'm sure. Not happening. Anyway, I'm so pleased to be able to reveal that, as well as PC, Stray Gods is coming to Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch on August 3rd, 2023. Hey, if you're in it and Rahul Kohli is in it, I'm playing it. And now that we've got that out of our system, it's time for me to introduce a new section to the show. One that I'm calling the International Debut. It's another world premiere, isn't it? Yeah, oh, hey, fine, but you don't have to spoil it. Sim, eu não conheço esse cara. Vamos continuar. Isso é jogo de terror, não é? Jogo de puzzle. Silent
porra é essa, velho? That reminds me of home. We all will fade away, so I know enjoy this, and with the sound of the shattering booms, start this game again. Não. Isso aqui a gente não se interessa, não. Oh, I love horror games. But our next game is all about driving to survive in an anomaly-filled exclusion zone. Here's Ironwood Studios with a developer presentation about what to expect in Pacific Drive. Não, não quero, não. Initially, it was very much a personal thing. You know, I grew up driving station wagons around the Pacific Northwest. I would go camping, I'd go out to the beach, I'd go on road trips with friends, and Calmou? as an adult, I decided to start doing that again. So I got an old station wagon and I started going out on these trips. But you know, I would go to abandoned industrial sites. I would go, you know, taking the car up these tiny little dirt trails, and there was this vibe, this feeling of being out there in the woods with this old car. A very surreal experience, and that became, I think, the initial seed idea for the game. Pacific Drive is a run-based driving survival game, but when we started, we were very much just prototyping. We were getting the player into the car, having them drive around in the woods, and getting a feel of the space out there. What we quickly figured out is there's a lot of overlap between resource management and kind of plate juggling that you want in a good survival game, and taking care of a car, like you know, making sure that you don't run out of gas and checking on your battery. It all eventually came to fruition with the garage and us figuring out we wanted a safe space for the player to be the mechanic and to work on the car, and taking these excursions out into the zone, resources and exploring, and then coming back and being able to do it again. In most survival games, there's a focus on the player and keeping them alive, but for Pacific Drive, we wanted to turn that on its head a bit and put the emphasis on the car. It's the thing that's going to keep you safe when you're out in the zone, but that's only true so long as you maintain it. The player can still take damage, but the car itself is a good deal more complicated. There's different slots that you can put different equipment into and customize your car, but things may happen to those parts. They may take wear and tear, they may get damaged and break or fall off, in which case you may have to craft replacement parts or scavenge for new things out in the zone. We really care about satisfying that fantasy of the player being a mechanic, just taking care of this car, maintaining it while they're on the road. It's important for us to do this because that interaction helps build the player's relationship with the car, and that's something that we care a lot about for the game. So the zone is a pretty isolating and lonely place. When you're out on the road, your car is your only real travel companion, and we wanted to make sure that players had the ability to build a personal connection with the car that is special to them. We've also doubled down on that with the physical interactions as well. So every time you want to start the car, you have to turn the key, you have to get the engine to start, you have to put it in park manually. We built the whole game with these systems in mind because we want to create effectively a sandbox for these different dynamic moments to occur. Sometimes when I'm driving the car, I find I have to swerve suddenly just to get out of the way of a saw blade or an electrical anomaly, and then I'm on my side in the woods, and that's fine by me, because the first time I drove into the woods was as a teenager going about 40 miles an hour, but that's another story. I spent an eternity climbing this super steep hill with my car. I finally got to the top, climbed out of the car and get what I'm going after. I turn around and there are broken bunnies just sticking all over it. They slammed on the gas and sent it barreling right back down the hill. There was a time that I came around a corner and drifted too hard onto a cliff and rolled straight down the cliff and actually ran into a group of abductors, and one of them pulled me straight into the gateway, and I made a safe exit from there even though the storm was closing in. I think the experience I'm looking forward to players having the most is gaining that sense of companionship with the car. You know, sitting in the garage, looking at it, seeing all of these stories that have happened, the crazy escapes, the last-minute repair jobs, and really to feel like it's their car. I think that's going to be something really special. Foda. Oh, achei da hora esse jogo aqui, mano. Esse jogo é louco. Diferente. Pelo que eu entendi, são aliens, né? Pacific Drive is coming to PC and PS5 later this year. And to celebrate, we're giving away this custom-built station wagon. One of you lucky viewers could be driving home in style tonight. Wait a minute, Yuri, that's literally the car from the game. You can't give that away. I think they're going to need it back. Yeah, of course. I mean,
I knew that. Yeah, yeah, you knew. You knew, so let's just quickly move on while the producers put out some fires. I'm the fire, aren't I? You really are. Cookie Cutter is up next, a techno-pop-punk Metroidvania starring a badass android. Coitada. My name is Cherry. I'm different than that mass-produced junk. Caralho! I was built to entertain my creator. Lately, I can't understand what I feel anymore. They will pay for what they did to her. Caralho, que jogo louco, velho. Caralho! Caralho! Cookie Cutter is coming to PC. in Caralho! 2023, so head on over to the Steam page and hit that wishlist button. Okay, it's world premiere time again. And fans of the classic top-down GTA games might get a kick out of this one. Caralho, mano, que jogo louco, velho. Vamos de gameplay? Não, side-scroller pra mim tem que ser um jogo que eu queira muito jogar, mano. Tá ao vivo? Não, ele já passou. Foi hoje. Você é o policial? Bank robbery in progress. Harper Mutual Bank on Mercer Street. Shots fired. É, você é o policial. Você sempre é o bandido, né, nos jogos? Esse daqui você é o policial. Caralho, velho, agora você é o policial, você não é o bandido, entendeu? Exato. Cansei de ser o policial, agora eu sou... Cansei de ser o bandido, agora eu sou o policial. Sandbox game set in the 1980s. Basically everything that I love. And it's coming to PC, PlayStation, and Xbox in 2024. And with Policial that, corrupto. it's time for our final trailer of the night. O último. I know, those of you who tuned into last year's summer showcase, you may remember Ludo, Broken Bird Game's terrifying psychological thriller about a person trapped in their own home. It's a little bit PT, a little bit Edith Finch. Time for an update, don't you think? Nosso time é o maioral. Que time, mulher? 18. Ah, é jogo de terror. Ai, você pareceu aquele. Olha, tu pareceu um aqui.
Ele volta pra casa. O nome do jogo é Luto. That was a brand new look at Ludo, which is coming soon to PC, PlayStation, and Xbox. So make sure it's on your wish lists. You can also check out the free demo for the game on Steam. That looks like the end of the show, folks. Thank you so much for tuning in. It has been so fun. Wait a second, Yuri. Now my spidey sense is tingling. Wait, what? You mean like FGS specific world premiere Spidey Sense? I think so. I think that's what this is. I guess that means there's one more thing then. Let's see it. I'm going to tell you a story about 3 extraordinary spirits united to face the darkness. Nossa, parece stop motion. Ela é a dubladora da menina do Homem-Aranha. Incredible warriors defying fate and evil. Caralho, parece stop motion mesmo. I, Kitsune, spirit of the forest, was a witness and a part of it. Caralho. Ai, que horror, velho. That was The Spirit of the Samurai, a stop-motion adventure inspired by Japanese mythology. Get it on your wish lists as it's coming in 2024. Well, it's safe to say this has been a blast, for me anyway. Thank you so much for being my partner in voice acting, crime fighting, and now show hosting, Laura. Aw, you're so welcome, Yuri. Anytime. Literally, anytime you want us back. We'll Okay, okay. To our audience, thank you so much for tuning in. Pronto, acabou. Caralho, mano. Oh, muitos jogos bons, velho. Coloquei vários jogos na minha wishlist. Bom,